Estamos de volta! Esses celulares, essas tecnologias meio estranhas aí, né? Quando vê, detona com o negócio. Vamos lá, de novo marcando o seu Rodrigo. Vai subir uma outra janelinha ali, a gente controla. Sabe que nunca me deu essa situação de virar a tela. Nunca tinha acontecido. Será, né? Não sei. Porque a gente não mexeu ali? Não. Eba! Agora sim, vamos voltando. Dali. Leonardo Godinho. Esse é pai da Jussara, uma Golden Retriever linda. Olha que legal, gente. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Karen, minha grande amiga, minha aluna também do projeto lá da Academia Digital para Mulheres. Dona Malu, a mãe do Bob. Olha aí. Dona Malu lá da Penha, o Bob, nosso garoto propaganda, tá na capa do nosso flyer, tá na capa do nosso Facebook também, um Lhasa tibetano maravilhoso. Viviane Fraga, minha colega veterinária. Que legal, é isso aí, né, Bem-vinda, gente? Estamos aqui então novamente retransmitindo a nossa live, que tivemos um pequeno probleminha, só vamos ajustar aqui que o Dr. Rodrigo tá fora do negócio, tá saindo da tela. E estamos voltando aqui então retransmitindo a nossa live de hoje do Alô Empório Pet, onde eu tenho aqui a honra de ter o Dr. Rodrigo Lorenzoni participando aqui, grande parceiro da Empório Pet. E nós vamos ter, se tudo der certo, agora vamos fazer um fechamento de agenda, né, doutor? E vamos ver se a gente vai conseguir ter aí a participação dele mais vezes aqui na nossa live para poder contribuir com o crescimento do negócio de vocês. Juliana, ó, tá chegando um povo lindo aí. E aí, seu Aldo, grande águia, beijo. G4 pra ti, queridão. Que gente linda. Bom, hoje a gente tá aqui, então vamos lá, porque senão nós vamos passar no nosso tempo. Hoje, o tempo de vocês aí, por causa do Jogo do Brasil, também tá meio restrito, né? Então, assim, hoje o nosso assunto da live, do programa do Alô Empório Pet, é sobre os pontos críticos de atendimento na prestação de serviço de banho e tosa. Que a gente sabe que com a mudança aí de legislações e readequações, o banho tosa também segue esse mesmo controle rigoroso, assim como apenas os estabelecimentos que só tem um pet shop, ou que só é clínica veterinária, ou que só é centro de estética. Todos eles têm uma forma de regulamentação. E hoje trazendo o Rodrigo... Oi, mãe! Trazendo o Rodrigo aqui então para conversar conosco a respeito. E recebemos aqui várias perguntas que ele vai respondendo aos poucos. Mas, Mariana, queridona, beijo. Cacá, agora eu tremi que eu vi que o Sérgio Lobato tá lá. Mas olha, que grande. honra, doutor. O senhor vai me corrigindo aí, qualquer coisa também. Que legal, Lobato. Eu vou estar com o Lobato em dia 7, 8 e 9 de novembro, lá no Fórum do Empreendedores, no Rio de Janeiro, da Rio Vet, que o Sérgio Lobato é um dos organizadores, e ele me fez gentilmente um grande convite, e será uma grande honra estar lá com ele. E o Dr. Rodrigo também vai estar por lá, né? Exatamente, 9 de setembro, o Sérgio me deu a honra de poder participar de um evento com ele no Rio de Janeiro também. Já estou me preparando desde agora para fazer bonito lá, viu, Sérgio? Ele mandou um recado para nós aqui, só vamos ver se a gente não vai pirar o negócio aqui. Vamos ver o que ele botou ali para nós. Ó, peraí. Vamos ver. Ai, vamos ver se desce. Mônica, minha aluna. É a Vet Meeting. Isso aí. É o evento que eu vou estar lá com o Sérgio 9 de setembro. Nós estamos tentando baixar aqui o teu comentário, Sérgio. Pera aí que eu vou chegar lá. Só um pouquinho, que tá subindo tanta coisa aqui. E eu tô com um pouco de receio de passar esse negócio e daqui a pouco dar problema de novo. Opa. Aí. Aqui, pera aí. Vamos ver. Beijos para os meus palestrantes queridos. Estão na estrada, conexão caindo, mas desejo um super evento. Sorry, nasceu, tenho os 2 dias nas grades. Olha! Que legal! É isso aí. Vamos lá, gente. Olha quanta gente legal que tá aqui. Maravilha. Vamos lá, então. Vamos conversar. Então, dentro dos pontos críticos, eu quero abrir essa live hoje falando com o Dr. Rodrigo a respeito de legislação. Porque por falta, às vezes, de conhecimento, os estabelecimentos aí, do mercado pet, andam meio escorregando nessa área. E aí eu quero ouvir agora do Dr. Rodrigo como é que isso pode ser amenizado e qual é a obrigatoriedade de cada estabelecimento dentro do seu ramo. Como é que funciona isso? Bom, Cacá, eu tenho acompanhado isso. Primeiro,
A nossa atividade de banho e tosa, atividade de prestação de serviços veterinários, enfim, por muitos anos foi uma atividade que andou sem uma regulamentação específica, principalmente do poder público. Sim. Né? Inclusive, ou das questões trabalhistas, sem fiscalizações e etc. Porém, o nosso mercado vem ganhando uma importância e ocupando um espaço tão grande que a gente está passando por um processo de regulamentação. Sim. E tudo que acontece no nosso país é complicado, é complexo, é burocrático, muitas vezes não tem uniformidade entre as legislações e as regulamentações municipais, né? Eu nunca esqueço o exemplo que o próprio Sérgio usa de clientes deles, que dentro de um mesmo estado, o cara tem uma filial em 2 cidades diferentes, ele tem que cumprir legislações diferentes. Né? Então. Mas nós que estamos no mercado, Diego Níquel, amigão, um abraço. Meu colega de faculdade. É mesmo. O Diego, grande amigo aí que eu tive o prazer de conhecer em andanças políticas, pensando sempre no bem da sociedade. O Diego, baita cara esse. Beijo, Diego. Então o que a gente precisa fazer? Primeiro é buscar entender as legislações que existem, né? Então, um dos órgãos de controle e de regramento é o Conselho Regional de Medicina Veterinária de cada estado, né? Que eu tive a satisfação de presidir aqui no Rio Grande do Sul, e há um regramento do Conselho que prevê a permanência obrigatória de um médico veterinário nos estabelecimentos de banho e tosa, né? Como responsável técnico desta empresa, né? O que não quer dizer que o médico veterinário tenha que estar presencialmente todo o tempo, que ele tenha que estar fazendo o serviço, esse serviço especializado dos profissionais da área que podem ou não ser médicos veterinários. Mas ele é uma figura que, inclusive, serve para dar respaldo técnico aos profissionais da estética e ao dono do estabelecimento. Isso é muito importante. Então isso é uma coisa que é pouco conversada, às vezes é pouco até conhecida. Sim. Né? Mas que muitas vezes aqueles problemas que eu imagino que a gente até vai conversar com mais detalhes, que surgem no nosso banho e tosa, aquelas dúvidas, é um animal doente, dou banho, não dou banho, aconteceu um problema no banho, como que eu vou administrar essa situação? O responsável técnico da empresa é aquele que tem as condições legais e técnicas de fazer essa orientação e, a partir dessa orientação, preservar a empresa. E num possível litígio, a responsabilidade ética e civil no primeiro momento é inclusive do responsável técnico. Né? Então isso é uma coisa bastante importante da gente ter atenção. Né? Certo. As vigilâncias sanitárias de cada município têm regramentos específicos, né? Então na questão mais específica a piso, a gaiolas, né? Baias, altura de banheira, enfim, isso a vigilância sanitária cuida, e a gente tem que talvez ter uma ação ativa. Eu sei que isso é chato, sim, né? Sim. A gente tem que parar o nosso trabalho, o nosso negócio para ir atrás disso, mas talvez ter uma proatividade de tentar entender quais são as legislações, os regramentos da nossa cidade, para que a gente possa evitar uma fiscalização, multa, exatamente. Né? Então, e daqui a pouco até pode ser, esteja tão fora de adequação que pode até ocasionar no fechamento do negócio, né? Exato, uma interdição. Uma interdição, e aí tem que ter muito cuidado em relação a isso. E as questões ainda dentro da parte de legislação, que a gente tem que ter bastante atenção, são as relações de trabalho. Né? Então isso passa pela forma de contratualização, pelo treinamento, pela oferta de equipamentos de proteção individual para os profissionais. Sim. E não só o fornecimento, mas também o uso desses equipamentos por parte dos profissionais. E equipamento de segurança, né? Então eu acho que é algo muito importante que a gente precisa dedicar um pouco do nosso tempo para buscar essas informações e estar adequado à legislação para evitar dissabores futuros. Sim, e mesmo da mesma forma que a gente sabe que no banho e tosa, nem sempre o funcionário que está ali é funcionário legalizado, né? Ou ele é um freelancer, enfim. E nessa questão, o proprietário também responde. Exato, no momento em que a empresa está prestando serviço, a responsabilidade é da empresa, né? Independente da forma de contratação de quem está lá. Então isso é importante deixar claro também, né? E depois, claro, de forma compartilhada, a gente pode chegar numa responsabilização do profissional daqui a pouco por um ato de imperícia, de imprudência ou de negligência. Mas enfim, a empresa ela é quem responde pelo serviço que é prestado. Então. Aí já entrando nessa questão que nós estamos falando, tu falasse a respeito do responsável técnico,
Tem uma pergunta aqui que veio, nós recebemos várias perguntas aqui do Brasil todo, e teve uma questão aqui que me chamou a atenção. Tá perguntando em relação ao cão idoso cardíaco, né? Ele chegou para um banho e o proprietário está perguntando assim, como deve proceder para ter uma garantia caso esse animal venha a falecer durante o procedimento? Isso é uma questão bem delicada, né? Que dificilmente, né, um animal vai falecer num banho, né? Até porque ele já vai estar tendo alguns sinais, se ele estiver muito mal, a gente não vai levar. Sim. Mas a gente não está livre que isso aconteça, né? Então, aí entra a importância do responsável técnico de auxiliar o estabelecimento a montar um procedimento, um processo padrão para esse tipo de situação. Uma sugestão que eu trago aqui é que animais idosos, animais com a saúde debilitada, eles possam vir acompanhado de um atestado de um médico veterinário, né, dizendo que esse animal está apto para tomar banho. Né, que o banho não vai implicar em risco para a saúde ou agravar o problema que o animal tem. Essa seria uma forma que eu sugiro, uma das aqui, alternativas, né, da gente buscar esse tipo de segurança. Entendi. E a famosa olhadinha, como é que funciona isso? Na verdade, a olhadinha ela é uma perda de oportunidade para todo mundo, né? Para o estabelecimento, para o veterinário, para o paciente, né? Ninguém dá olhadinha, né? Fazendo mal comparando e bem mal comparando, mas é como tu pedir uma carona para um taxista. Né? Não tem lógica isso. O que a gente pode fazer é, no momento em que o esteticista observa que o animal tem alguma lesão, que o animal tem, enfim, alguma coisa que está fora do normal da saúde, ele pode sinalizar para o veterinário e este sinalizar para o cliente, olha, seu animal está apresentando uma alteração na pele, por exemplo, e a gente precisa passar por uma consulta. Né? Até porque não tem como, né, gente, a gente fazer uma avaliação clínica criteriosa, buscar o diagnóstico, estabelecer uma terapêutica de forma responsável e criteriosa, dando uma simples olhadinha. Não tem como. É a mesma coisa para nós, né? Se nós vamos num médico de humanos, como é que a gente vai só dizer pro médico, dá uma olhadinha na minha saúde? É a mesma situação pro veterinário. Exatamente. Eu até brinco, né? Se o cliente pedir uma olhadinha, R$200. Se ele quiser uma consulta, é 100. Ele pode escolher. Não, e nós ainda temos um outro agravante, que são quando eles... dá uma olhadinha, porque eu já pesquisei no Google, e pode ser que tal problema que está acontecendo aqui seja aquilo. E tu pode dar uma olhadinha para validar só um pouquinho, né, gente? Não, isso é... A gente tem que saber como conduzir o cliente nesse caso, né? Porque às vezes até... e saber bem conduzir, porque às vezes se a gente não sabe fazer essa condução adequada, a gente vai acabar perdendo o cliente e gerando um problema muito maior. Exato, e isso bem conduzido agrega valor ao teu estabelecimento. Mas é óbvio. Né? Porque vai mostrar que o teu banhista, esteticista, ele é cuidadoso e ele observou. Então a gente, além de estar cuidando da beleza, a gente está cuidando da saúde. E no momento que a gente identificou, a gente está ofertando para o cliente a possibilidade dele consultar com o veterinário da nossa equipe, né? E aí resolver também aquele problema, né? Então a gente pode... Isso é uma ferramenta de agregar valor ao estabelecimento, né? É verdade. E também mostra que tu tá dando... Que tu não tá só ali pela grana, né? Que é o que a gente costuma dizer. Tem sim algumas empresas que estão abertas só visando a grana. Mas também tem outros que estão... E a gente confere aqui pelo nosso trabalho e as andanças aí pelo Brasil todo, que tem muita gente que realmente está se importando com a saúde do animal. E isso causa verdade com o proprietário, né? Com os donos, quando eles entendem e a gente demonstra para eles que a gente está oferecendo algo que é importante para ele vai vir uma parceria de ganha-ganha. Ele entende que o animal dele precisa e ele entende que ele tem que pagar por aquele serviço. Mas é óbvio. Mas fica uma parceria verdadeira. É verdade. Deixa eu só ver aqui o que o André Neves está falando. A avaliação do profissional esteticista a olho grosso é super importante para que aconteça... Deve ser uma consulta. Deixa eu ver aqui. Para que aconteça uma consulta veterinária. Pera aí. Confiança é tudo. Ai, mas olha, hoje ele tá demorando para descer o negócio. Aconteça uma consulta veterinária e com isso evitar algum tipo de problema futuro para o cliente. É isso aí, André. Perfeito. Tudo começa no esteticista, né? Exatamente. Porque ele tá ali banhando, daqui a pouco pode aparecer alguma situação na pelagem, ou na própria pele, ou no ouvido, ou no focinho, né?
pode aparecer alguma situação e ele tá ali envolvido com o animal, né? Cabe a ele realmente alertar. Com certeza, o esteticista tem um papel fundamental, além do seu serviço, né? De produzir ali a higienização, o embelezamento do animal, é cuidar da saúde. Para mim, o profissional da estética, ele também é um agente de saúde. Mas claro, né? Então, toda certeza. Ele tem um papel fundamental, né, nisso. E muitas vezes foi o que tu me falou, daqui a pouco no banho tu consegue a pelagem, um animal com pelagem muito densa, nem consegue visualizar. Exato. E daqui a pouco o esteticista consegue identificar uma lesão na fase inicial. Sim. E quanto antes a gente identificar, mais fácil melhor tratar, melhores resultados, menos oneroso fica para o cliente. Então é um ciclo muito virtuoso que a gente pode construir. Com toda certeza. Aí tem um outro ponto aqui ainda falando sobre cuidados no banho. O cão fez um procedimento, uma cirurgia, por exemplo. E o dono quer dar banho 2 ou 3 dias depois. Esse cliente está perguntando se faz ou não. E se faz, quais os cuidados que deve ter caso abra pontos, né, pontos da cirurgia, visto que ele acredita não ser indicado um banho logo após um procedimento como uma cirurgia. Eu recomendaria jamais banhar um animal após uma cirurgia. Né? Um animal com uma sutura, um animal convalescente não tem razão de tomar um banho. Né? O que a gente pode fazer, e é bastante indicado, é fazer um banho pré-cirúrgico. Né? E aí depois da cirurgia, o animal vai ter ali, dependendo do procedimento, 10 dias para fazer a retirada dos pontos e depois a gente faz o banho. Né? Se houver uma necessidade extrema de banhar um animal, eu pensaria, essa necessidade extrema seria por algum tipo de necessidade clínica. Sim. E teria que ser supervisionado e sob a responsabilidade do veterinário. Entendi. Eu entendo que o esteticista jamais deveria, ou o estabelecimento esteticista jamais deveria assumir esta responsabilidade. Né? Porque por mais que o proprietário assine, talvez a forma seja fazer termo, um termo de compromisso. Isso, que ele está ciente dos riscos e tal. Mas eu acho que mesmo com isso não paga, né? Ou não compensa o risco que o profissional do estabelecimento vai correr fazendo isso. Então, a minha sugestão é: organize e faz um banho pré-cirúrgico, o animal vai para o procedimento, 10 dias depois, na média, tira os pontos, aí faz aí um banho volta ao normal, né? Absoluta. A Genuína está perguntando aqui, vamos ver, como está a legislação com relação às vacinações em balcões de agropecuárias por profissionais que não são médicos veterinários? Isso é proibido, tá? A legislação permite a comercialização das vacinas, mas ela não permite a aplicação no balcão. Né? E somente o médico veterinário pode atestar a vacina. Né? Então, no momento que tu vacinou um animal, a carteira de vacinação, mesmo que ela tenha ali colado o selinho da vacina, ela só vai ter validade com a assinatura de um médico veterinário. Uma carteira com o selinho, ela não tem valor. Sem assinatura não tem valor nenhum. Né? E não pode fazer aplicação em balcão de agropecuária. A agropecuária, ela é um estabelecimento de comércio, não de prestação de serviço. Se ela tiver um consultório veterinário, um ambulatório veterinário que preste serviço, ok, lá naquele estabelecimento dentro, com o veterinário pode fazer. Mas é um estabelecimento comercial e a legislação não permite esse tipo de prática. Muito obrigada pela tua pergunta, super pertinente aí, né? Legal. E aí tem essa questão aqui de ter ou não acesso por câmeras liberadas na recepção, ou o sistema via celular para o cliente acessar. Qual é a tua opinião? Eu acho que a gente não vai conseguir fugir disso. Né? Cada vez mais a transparência das relações, cada vez mais o mercado impõe a transparência nas relações com o consumidor. Né? E eu acho que isso também vai ser um diferencial. Né? Então a gente tendo uma equipe bem treinada, um espaço organizado, isso vai agregar valor ao nosso serviço. Né? Com toda certeza. Então também aí a importância de um responsável técnico, porque daqui a pouco tem situações, né, em que até para preservar a saúde do animal, talvez não seja interessante fazer uma transmissão. Né? Um animal com alguma lesão, um gato brabo que às vezes a gente pode usar de sedação com critério para dar banho, né? A gente pode conduzir isso com o cliente, facultar para ele que ele assista ao banho, mas que ele entenda o que está acontecendo. Né? Mas eu acho que é uma relação que só tende a agregar valor ao nosso serviço. Pois então, sabes que aqui em Porto Alegre, algum tempo atrás, teve uma situação de um enforcamento na mesa de um animal, né? Que ele estava se debatendo muito
e o profissional estava fazendo o procedimento dele lá, já estava secando e passando a rasqueadeira, enfim. E aí o animal se agitou demais, ele deu uma puxada para o animal parar e causou um enforcamento e estava sendo filmado. É complicado. Aí fica bem complicado, né? E eu acho que também... Oi, Fabiana, querida! Oi, e eu entendo que também a questão da filmagem ela é uma segurança para o funcionário. Mas é claro. Né? E o que é importante é isso, é a gente ter uma situação de preparo dos funcionários, treinamentos, isso a empresa tem que fornecer, para que situações como essa o proprietário está vendo, para o banho. Para o banho. Né? Para o procedimento, tenta acalmar o animal, conversa com o proprietário. Né? Ó, não vou seguir, o senhor está vendo, ele está agitado, enfim, aí chama algum outro colega para ajudar, mas... Sim. E a gente não forçar a barra para não se colocar em situação de risco. Mas eu vejo a questão das filmagens e da transmissão fundamentalmente como algo que agrega valor e como algo que protege o funcionário também. Porque se houver alguma intercorrência, tá gravado, é só ver. Né? Então, e a gente não se colocar em risco. É verdade. A Edna está te agradecendo, que obrigada, Rodrigo, por essas explicações, para que possamos cada vez mais ajudá-los e fazê-los felizes. Olha que Imagina, legal. Edna, satisfação te encontrar aqui. E nosso propósito de profissão é esse, né? A gente quer contribuir para que a gente possa ter os nossos queridos mascotes cada vez mais bem atendidos, com mais beleza, mais saúde, né? E a gente possa contribuir para que a gente possa também ter melhores resultados nas nossas empresas, né? Na próxima pergunta, falo agora em relação a questões de problemas de pele. Como devo me posicionar quando um cliente volta para dizer que o meu banho causou um problema de pele no pet? Mesmo que eu use produtos de qualidade, toalhas higienizadas, o cliente não aceita que o problema pode ter sido devido à alimentação ou algo que ocorreu em casa ou na rua durante os passeios. E aí? Esse é um ponto bem crítico e bastante comum. Bem crítico, né? E bastante comum, exato. E eu acho que aí eu entendo que a gente precisa enfrentar essa situação, né? E talvez o caminho mais natural seja conduzir o animal para uma consulta, né? Para que a gente possa efetivamente avaliar a razão daquele problema. Pode ter vinculação com o banho? Até pode, mas não é o comum. Sim. Né? E pode ter relação com uma série de outras questões, né? E muitas vezes o proprietário, às vezes acontece, o cara chega 10 dias na tua clínica depois do banho e vem dizer que foi do banho. Né? Então nós temos segurança que nós estamos usando produtos de qualidade, produtos testados, produtos reconhecidos no mercado, produtos registrados no Ministério da Agricultura, que o nosso procedimento de higienização de toalhas e equipamentos é padrão, a tendência é que não tenha nenhum problema. Não tem, exato. Então, mas a gente tem que enfrentar essa situação e o caminho mais adequado talvez seja justamente isso, passar por uma consulta veterinária, o cliente paga esta consulta veterinária, né? E se houver um problema com o animal decorrência do uso do produto, também não é culpa do banhista nem do estabelecimento de procedimento de prestação de serviço. É uma reação que aquele animal teve ao produto algum que qualquer cidadão pode ter, e aí, qualquer indivíduo pode ter. E aí nós precisamos tratá-la, né? Mas isso não é responsabilidade. Vai ser responsabilidade do esteticista ou do estabelecimento de banho e tosa se usar a diluição errada, se usar produtos errados, se deixar o animal, esquecer o animal, né, um produto que é uma indicação que ele fique 15 minutos, 5 minutos, deixa 2 horas, bom, aí houve um erro. Mas não havendo, mesmo que o produto gere uma alergia, qualquer indivíduo está sujeito a isso. Então, isso é importante a gente ter claro também. E eu acho que o mais importante é a gente não entrar em conflito com o cliente, né? Perfeito. Né? E sempre lembrar isso, o cliente vai chegar nervoso, o cliente sempre vai pensar no benefício dele e a gente tem que estar preparado para administrar essas situações. Justamente. E muitas vezes, com o preparo, a gente sempre faz do limão uma limonada. Né? É verdade. A gente tem que estar preparado para situações difíceis. Né? Acho que isso é importante. E aí, tendo preparo, tendo organização, planejamento, que a Cacá é mestre em falar sobre isso, né? Sabendo atender o cliente, a gente consegue explicar para ele as dificuldades que o animal pode estar passando, ele vai entender e vai seguir nosso cliente. É verdade. E aqui tem outro ponto que também é relacionado a isso, sobre otites, tá? Que é tanto que acontece por aí. Na visão do dono do pet, sempre a culpa é do banhista. Qual a dica para não perder esse cliente e fazer ele entender que otites não são originadas somente após o banho? Eu acho que conversar com o cliente, explicar, a gente ter talvez alguns materiais orientativos na clínica ou na estética, isso tudo vai agregando valor ao nosso serviço, né?
Eu até ontem estava dando uma palestra sobre vendas e a gente estava conversando sobre isso. Se a gente for parar para pensar, nós quando vamos comprar um carro, por exemplo, os vendedores eles usam e abusam de folder, de tabelas, de material de apoio, né? Quando a gente recebe, por exemplo, o pessoal da Empório para apresentar os produtos pra gente, né? Também muitas vezes a gente recebe folder, a gente recebe trabalhos, estudos. Por que eles fazem isso? E eles estão fazendo isso corretamente? Que é para nos dar razão, nos trazer informação, principalmente, que a gente possa visualizar aquilo. E a gente, na ponta, seja na prestação de serviço, de banho e tosa, veterinário ou do comércio de produtos, a gente muitas vezes não usa desses recursos com os nossos clientes. Então, daqui a um pouco, o estabelecimento produzir um materialzinho, ou até em parceria com os fornecedores, que explica as causas da otite, né? Ou sempre quando o animal chegar, na presença do cliente, tu dá uma olhadinha no ouvido, né? E aí daqui a pouco tu abre espaço para tu poder conversar com ele. A clínica daqui a pouco fazer lives explicando, ou o estabelecimento de banho e tosa talvez convide a Cacá para trazer isso. E a gente hoje tem tantos recursos de comunicação. É verdade. Então acho que a gente tem que usar eles a nosso favor, que é levar informação para o nosso cliente. Sim, né? Assim como nós aqui da Empório Pet e juntamente com a EPVET, que é a empresa do Rodrigo de treinamento e capacitação, a gente busca levar conhecimento para vocês. Vocês também podem fazer uso e devem fazer uso de recursos como esse para levar informação para o cliente de vocês. Porque cada vez mais... Olha ali o Bruno! Bruno Campos da Vet Media, hein? Que honra! É isso aí, cara. O próximo vai ser tu que vai estar aqui. Vamos juntar o trio. Trazer o Petruco junto. Boa! E aí, cada vez mais, quanto mais informação a gente der pro nosso cliente, menos a gente vai ter que lidar com assuntos como esse. Perfeito. E que são assuntos que são bem recorrentes, né? E não é de hoje que isso acontece. Não, isso é um gargalo histórico aí da prestação de serviço, né? Nessa área. Então, acho que a Cacá falou bem, quanto mais informação o cliente tiver, mais tranquilo ele vai estar e menos problemas na frente. Sim, a gente vai e ele vai ter mais confiança no teu negócio também, né? Exatamente. Fica mais fácil. Aí agora aqui, olha, eu vou te fazer uma pergunta cabeluda agora, hein? Ai. Para um careca, fazer uma pergunta cabeluda pode ser que seja boa, tá? Né? Vamos lá. Usava um produto bem conceituado no mercado, um dos 4 melhores. Após a entrada de um tosador mais experiente, ele exigiu que eu comprasse outro produto e era a condição para ele trabalhar comigo. Acabei concordando mesmo o produto sendo mais caro. Porém, há alguns dias descobri que ele recebe comissão sobre as compras que eu faço. Ainda não tomei minha decisão se eu volto para o produto anterior ou ele decide se continua comigo ou se eu vou acabar demitindo ele sem chance de explicações. Pois meu receio é de eu voltar com a outra marca e ele boicotar os banhos para dizer que o produto não é bom e eu acabar perdendo meus clientes. Nossa Senhora! Realmente cabeluda. Te vira aí. E agora, gente? Bom, primeiro, as relações comerciais, a gente vem falando aqui, a gente está falando do estabelecimento com o cliente, né? Agora, do estabelecimento com o funcionário, com o parceiro, com o prestador de serviço, de igual forma, ela tem que ser transparente, né? E para que a gente possa ter confiança nas relações de trabalho, nas nossas parcerias, tem que haver transparência sempre. Então, se a gente começa uma relação com uma combinação e nesse meio do caminho a gente recebe uma outra informação ou descobre algo, a gente compromete a nossa relação de confiança. Com toda certeza. Né? Então, acho que é muito importante no momento da contratualização buscar todas essas combinações. Se isso for quebrado, né, aí a empresa e o profissional vão ter que ver se tem como retomar isso, né? E eu acredito também que a estratégia comercial ela tem que ser da empresa, né? E a empresa tem que apresentar a sua estratégia comercial para o profissional, né? E ver se o profissional tem como se enquadrar nisso, né? Se ele aceita e ele tem livre-arbítrio, né? Perfeito. Ou daqui a pouco, se o profissional tem uma sugestão, né, que pode se encaixar ou pode ser interessante para a estratégia comercial da empresa, não tem por que não. Mas eu fico muito preocupado, assim, né, em como consolidar uma relação quando a gente
eu acho que nem o funcionário ou o prestador de serviço pode ficar refém da empresa, Sim. nem a empresa refém do prestador de serviço. Exatamente. Então, eu acho que a transparência no início baliza tudo para que a gente possa ter sempre uma relação de confiança. E quando a relação de confiança é quebrada, complica, né? E aí, bom, a gente tem que conhecer a intimidade da situação ali. Sim, e eu penso também que tudo a gente tem que visar na saúde, né, na sustentabilidade do negócio. Né? Então não é por um interesse único de um profissional que está ali prestando serviço para uma outra empresa que tem toda uma estrutura, obrigações fiscais e tributárias e tudo, que é o nome dele que está ali em jogo, né? Oi, Léo! Beijo, amado! E isso daí implica em situações bem graves, né? Porque aí se tu tá conduzindo com que a situação aconteça por teu favor, tu tá desfavorecendo a pessoa que depositou confiança em ti, né? Perfeito, acho que a gente pode entrar aí até em questões éticas. Mas né? com toda certeza. Pensar nisso também. E as relações sustentáveis de empresa, elas têm que ter princípios éticos, têm que ter valores consistentes. Eu acho que é uma pergunta bem delicada, situação bem delicada. A gente teria que ter um pouco mais de subsídio para poder formar uma opinião, né? Mas que a gente está sujeito, né? No negócio a fazer isso. Então, espero que a gente possa ter trazido algumas reflexões aí para quem fez a pergunta. Ah, querido. O Léo, ele me acompanha aqui há bastante tempo. Manda beijo pra Isabela, que trabalha comigo, tá assistindo também. Oi, Isabela, querida! O Léo foi lá no nosso stand na Super Pet, ele já acompanha as lives desde o início já. O Léo é um cara fantástico. Um excelente profissional. E agora entrando um pouco mais na área de gestão mesmo, como manter hoje, no teu ponto de vista, na tua experiência aí de marketing também, que o Rodrigo a gente acabou começando a live, porque o primeiro vídeo não deu muito certo, a gente recomeçou e o Rodrigo acabou passando por cima da apresentação dele, né? Então, antes da gente entrar aqui, fala um pouco da tua expertise aí no mercado, que já vem de longa data. Tá bem. Bom, eu começo antes de eu nascer. Eu sou neto e sou filho de médico veterinário, né? Me formei há 15 anos atrás em medicina veterinária. Trabalho com gestão na medicina veterinária. Sou sócio diretor do Hospital Veterinário Lorenzoni, que é da minha família, né? Tive a oportunidade de presidir o Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui do Rio Grande do Sul por 2 mandatos, entre 2011 e 2017. Também trabalhei na Sociedade Veterinária do Rio Grande do Sul, fiz parte do Conselho Fiscal da entidade. Fiz pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas em Administração de Empresas e depois fiz uma extensão desse curso na Universidade de Miami, né? E tenho um projeto que se chama Empreendedorismo para Veterinários, que a Cacá e a Empório são grandes parceiros desse projeto, porque acreditam muito na importância da gestão qualificada para a gente alavancar os nossos negócios, que tem como propósito justamente a gente poder estar discutindo isso, gestão, marketing, comunicação. Então, falando um pouquinho da minha trajetória aí, e é a área dentro da medicina veterinária de gestão e marketing, a área que eu sou encantado, né? Então, e tenho estudado muito sobre isso e espero poder trocar ideias agora sobre esses assuntos também. Então, o ponto crucial aqui que houve essa pergunta, e por isso que eu fiz questão que ele se apresentasse agora para vocês entenderem que ele não é tão somente médico veterinário, mas que ele tem uma bagagem de conhecimento muito grande, principalmente na área do marketing também, que a gente divide aí a tarefa de levar conhecimento para vocês. A pergunta que veio de uma pet é como manter a minha agenda do banho e tosa lotada e com clientes satisfeitos. Como que a gente consegue, no desafio de hoje da concorrência acirrada, que a gente sabe que abre um novo negócio pet a cada, 3, 4 dias, então, que brigam ali pelos R$5 no banho, eu ia falar os 5 pila. Que a gente que conhece os 5 pila, né, gíria nossa de gaúcha, eu falo 5 pila menos o banho. Mas são os R$5, aqueles que a gente já discutiu aqui nas lives, né, o como diferenciar o meu negócio e conseguir trazer, então, esse vínculo, né, criar a fidelização, que eu acho que é o mais importante. Não é apenas encher a tua agenda e deixar o teu cliente satisfeito. Tu tem que manter ele, reter esse cliente, que eu acho que é o desafio maior, né? Como é que tu enxergas isso, Rodrigo? Perfeito, Cacá. Eu acho que hoje banho de qualidade, ele nos garante um espaço no mercado, né? Mas a gente encontra banho de qualidade ou tosa de qualidade em muitos estabelecimentos. Sim. Né? Então, pra gente entrar... No tempo do meu avô, vamos voltar lá, tinha 3 clínicas veterinárias em Porto Alegre. Sim. Né? Então... Era fácil, né?
Hoje a gente tem 3 em cada esquina, em cada quarteirão tu tem 3 estabelecimentos, né? Sim. E todos produzindo serviço de qualidade. Então, o serviço de qualidade hoje passou a ser e diferenciado passou a ser a nossa obrigação, né, para estar no mercado. Agora, para que a gente possa consolidar e fidelizar o nosso cliente, que é o que vai manter a nossa agenda cheia, e lembrando que é sempre mais barato tu fidelizar um cliente do que trazer um novo, do que tu contratar, do que tu buscar um cliente novo. A gente tem que ter muita atenção a isso. Sim. E aí a gente tem que se relacionar, né? Eu entendo que a gente tem que estar sempre inovando, né? Então sempre na ponta, apresentando novos serviços, novas técnicas de tosa, novos produtos. A Empório é uma empresa que está constantemente inovando e a gente precisa estar constantemente trazendo isso para o nosso cliente, né? E além disso, desenvolvendo situações de relacionamento, né? Então mensurando se o cliente está voltando, o que ele tem achado da nossa prestação de serviço, se a gente está fazendo isso com pontualidade, fornecer momentos de integração. A gente fala hoje muito em experiência, né? Qual é a experiência que o cliente tem quando vai levar o cachorrinho para o banho, né? Qual é as expectativas que ele tem quando ele vai buscar uma tosa que vão além da simples tosa, né? Eu adoro vir aqui na Empório, não é só para encontrar cacá, né? Mas eu postei agora no meu Instagram lá, eu sempre sou recebido aqui com café, eu sempre sou recebido com carinho, eu sempre sou recebido com alegria, e é isso que me faz vir aqui também, é isso que eu espero. Se eu vou em outro estabelecimento que não tem isso, mas tem um produto tão bom, mas aqui tem esse acolhimento, eu vim pra cá. E na nossa empresa não é diferente. Né? Lembrar das datas, a data de aniversário do proprietário, a data de aniversário do animal, tá produzindo informação, produzindo conteúdo. Eu acho que o que a gente resume isso é se relacionar com o cliente para que ele se sinta acolhido e permaneça conosco e nos indique. Né? Que é o principal, né? Que é o principal. Porque as relações com os pets mudaram muito de anos pra cá, né? Ele deixou de puramente se tornar cão de guarda ou caçador, né, para passar a ser um integrante da família. Então a gente quer que ele tenha saúde, a gente quer que ele tenha que ele viva mais tempo, e a nossa obrigação enquanto negócio pet é fomentar um melhor relacionamento entre humanos e animais, que pode ser que assim também seja a pontinha do iceberg, né? Mas que a gente consiga eliminar tanto quanto essas questões de maus tratos que estão tendo por aí, né? Perfeito. Então, a gente trazendo essa conscientização, começa da gente, vamos cada um fazendo a nossa parte, mesmo que a gente esteja lá dentro de um negócio pet, tanto dentro da empresa quanto fora da empresa. A gente nunca pode esquecer que mesmo fora da empresa, a gente continua sendo a empresa. Então, o nosso posicionamento, a nossa postura, a nossa ética deve continuar fora da empresa também, porque os nossos clientes estão lá nos vendo, né? E tudo é um ciclo, isso não termina nunca, né? Exatamente. Aí a outra questão aqui é sobre motivação, né? A equipe está desmotivada, desorganizada. O que sugere para melhorar esses aspectos, né? Bom, acho que o primeiro é tentar entender o porquê disso, né? Muitas vezes a gente, enquanto empresa, pode estar falhando, né? Sim. Daqui a pouco, se a empresa não está organizada, né? Se a estrutura física não está organizada, se os gestores, os gerentes não estão dando atenção adequada para o negócio ou para o setor, isso de alguma forma pode também gerar uma desmotivação da equipe. Então, acho que o primeiro passo é sempre diagnosticar isso e ver o que pode estar do lado da empresa gerando essa desmotivação. Sim. Bom, se a gente chega à conclusão no diagnóstico que o que a empresa tinha que fazer está feito, né? Então tem estrutura, tem equipamento, tem qualidade, tem respeito, tem salário em dia, tem uma remuneração condizente com o mercado, bom, então a gente pode ter um problema na equipe. E aí a gente tem que ver o perfil das pessoas que nós estamos selecionando está em consonância com os valores da nossa empresa, né? Nós que precisamos produzir, gerar volume de serviços, né? Se a gente contrata alguém com serviço com um perfil um pouco mais acomodado, um pouco mais burocrático, vai dar essa dissonância, né? Então, observar também o perfil das pessoas que a gente tem na equipe, né? E aí começar então a construir processos, treinamentos, retreinar as pessoas, remotivar as pessoas ou desenvolver muitas vezes políticas da empresa que possam valorizar. E muitas vezes isso é uma coisa interessante, né? As pesquisas apontam
que muitas vezes, ou na maioria das vezes, a desmotivação nem sempre está ligada à remuneração. Não. Né? Então, é o carinho, é o reconhecimento, o respeito. Né? Então, muitas vezes está ligado ao reconhecimento, né? E porque a gente gosta de receber, a gente gosta de saber que o nosso trabalho foi bem feito. Então, eu acho que o primordial é a gente sempre dar um feedback para o nosso operacional, para que ele possa entender o quanto ele faz parte daquele processo. Porque se a ponta dele ali está dando problema, como nós falamos no início da live, se o banhista lá, ou o próprio groomer, ou um esteticista que está fazendo o acabamento no animal, se ele não faz bem feito, vai chegar isso no cliente, vai gerar um baita de um problema, né? E que muitas vezes é desafiador contornar isso. Então todos da empresa, desde a pessoa que faz a limpeza do ambiente, até o pessoal que está trabalhando lá dentro do banho e tosa, o que está na linha de frente fazendo o agendamento, o que está ali na linha da loja dando assessoria para o cliente, todos eles têm o seu papel fundamental dentro do negócio. Então, e cabe ao gestor atribuir essa importância a ele e fazer ele entender a importância que ele tem para que o negócio seja sustentável, né? E dessa forma também gerar participações nos lucros é possível. Aí tem que analisar, cada caso é um caso, mas treinamento, informação, transparência, ética, isso tem que ter. Eu acho que tu traz uma coisa muito importante, Cacá, que é isso, todos são importantes, é um time, e às vezes a gente pode ter alguma desmotivação setorial, talvez por isso. O setor de estética está indo muito bem, mas tem um problema crônico na tua recepção, que na hora de cobrar expulsa os clientes porque não tem simpatia. Então, daqui a um pouco o pessoal do Mental começa a se desmotivar porque, a gente está envolvido, a gente chega no horário, a gente se envolve e os outros setores não estão dando nem aí, a retaguarda para a gente. Então, naturalmente o cara se desmotiva. Então, por isso que é importante o gestor, como a Cacá bem comentou, estar atento a todos os setores da empresa para que todos funcionem em consonância e aí, de forma unida, possa produzir resultado. É como um time de futebol, então em Copa do Mundo é um time de futebol. Né? Se não houver engajamento de todos, a gente não funciona. Não tem resultado. É isso aí. E para fechar a nossa live, porque eu sei que hoje o tempo de vocês está escasso, o nosso aqui também tá, em função dos acontecimentos aí da tarde, e porque quarta-feira é um dia bem importante aí pro pessoal da área pet, que já começa o maior movimento. Tenho essa última pergunta então. Meu negócio é bem sucedido, tenho clientes satisfeitos, amam o resultado do banho tosa, porém pede algo diferente e inovador em relação às tosas, e o meu tosador está acomodado e não quer estudar mais. O que eu posso fazer? Ai. É pra ser sincero? Sinceridade aí, faça amor, Rodrigo. Não que não esteja sendo até então, mas eu brinquei porque o que tu faz numa situação dessas, né? Tu tem que ou tentar retomar com esse tosador e ver se ele se estimula a voltar a estudar e se diferenciar, ou tu tem que desligar, porque daqui a pouco encerrou o ciclo dele na empresa. Porque o que vai acontecer se tu não fizer nada? Tu vai deixar de ser um negócio bem sucedido, tu vai deixar de ter clientes satisfeitos, que é um bom resultado, porque o teu profissional não vai estar se atualizando. Então, eu sempre acredito que as pessoas têm que ter o feedback, como tu bem falou, para pontuar isso. Ana Paula, tem que receber treinamento, tem que receber a chance de poder se retomar. Mas se a pessoa daqui a pouco não tem, e ela é livre para não ter o interesse em seguir, aí cabe ao gestor daqui a pouco afastar essa pessoa e buscar um profissional que tenha o perfil que a empresa quer, que é um perfil de inovação, de qualidade da prestação de serviço. E eu deixo dito assim, nós tivemos essa semana que os nossos especialistas estiveram em Porto Alegre, segunda-feira, nós fizemos um treinamento aqui nessa sala também bem legal com todos eles aí, com o Aldo, com a Paola, o Oliviero, o Evandro, a Paula Fernandes, a Sinara, até o Luciano, nosso cat groomer, veio lá de Curitiba pra cá. E uma coisa que eles sempre deixam claro para nós, e que para mim isso é fundamental e sempre fez parte da minha essência, é que nós temos que estar em constante estudo. A gente tem que buscar estudo, a gente tem que estar constantemente se reciclando. O nosso mercado gira muito rápido. Eu e ele que trabalhamos na área de gestão e marketing, o marketing
o marketing tradicional não modifica com tanta rapidez, mas o digital, gente, isso muda toda hora, toda semana. Eu dou, como eu já falei para vocês aqui, eu sou professora de um projeto que eu idealizei dentro de uma ONG para mulheres empreendedoras, e todas as vezes que eu vou preparar aula para elas, eu tenho que prestar atenção se não entraram novas regras do Google, se o Facebook não mudou, se o Instagram entrou tal atualização, como é que está sendo feito, porque já teve um novo insight, porque isso gira muito, e se tu para dentro daquilo que tu estudou originalmente, tu não evolui. E aí o teu concorrente, tá se diferenciando a mais do que tu, né? Então o que eu sempre digo pra vocês, né? Não vamos ser a cópia do líder, nós temos que ser o líder. A referência tem que partir da gente. Então não adianta ficar admirando o trabalho do teu colega ou arrumando críticas destrutivas para o trabalho do cara, porque tu queres ser como ele e tu não vê condições de chegar até ali, mas tu tem condições. Desde que tu te especialize, desde que tu busque a tua capacitação e que tu, no mercado de vocês, na área mais de tosador e groomer, participar de concursos. Esses concursos trazem, além do networking, além de mostrar mais o teu trabalho, ele faz de uma forma ou de outra como uma prova que tu estude mais sobre aquilo que tu tá te propondo a fazer, né? Então a gente tem que ter, desde o gestor, vale também para ele fazer, se reciclar também de tempos em tempos, o pessoal do atendimento a mesma coisa, e não foge para vocês do Banhosa. Perfeito, perfeito. E agora até eu me lembrei, voltando ali, tu falou bastante do marketing digital. Sim. E as ferramentas digitais estão aí, a nossa vida está cada vez mais envolvida a isso, a prestação de serviço vai estar linkada a isso. Naquela pergunta de como fazer para ter agenda cheia, né? Quanto mais facilidade de acesso a gente também der ao nosso cliente para a nossa agenda, melhor. Sim. E eu venho pensando, agora é comum, as academias têm feito isso, né? Através de aplicativo. Sim, sim. Me liberei agora, tem uma aula de, sei lá, de vôlei de praia, de pilates, sei eu. Tu entra no aplicativo da academia, tem hora, tu já marca aqui e vai lá. Sim. Né? Por que a gente não pode fazer isso no nosso Banhosa também? Né? O cara, me liberei, posso dar um banho lá na Joana. Tem a Joana e a Julieta, são meus cachorrinhos. Então eu vou entrar aqui e... já vê onde tá, vai... perfeito. Então, enfim, é só um exemplo que me vem na cabeça. Sim. Mas o uso das tecnologias, da ferramenta, do marketing, da comunicação, é isso que nós estamos fazendo aqui. Com quantas pessoas nós estamos conversando, nós estamos recebendo feedbacks e tal. É isso, é usar isso a nosso favor. Né? E a gente pensar fora da caixa, né? É o que eu digo, essa semana eu lancei no Facebook, né? No que tu te torna diferente se tu faz o que todo mundo faz? Qual é o teu diferencial? Que é o que eu bato sempre. Lembra da live da Vaca Roxa? Oi, Claudinei! Nosso distribuidor queridão lá de Curitiba. Então, assim, o que tu faz de diferente hoje pro teu negócio, né? Da correria do dia a dia, a tua correria é excelente a partir do momento que ela é produtiva. Se ela te mantiver ocupado, ela tá te ferrando com o teu negócio. Então tu tem que parar eventualmente em alguns momentos e analisar o teu negócio como um todo. Onde que eu posso mexer mais, aonde que eu enxergo uma oportunidade, onde que eu posso trazer uma inovação para o meu negócio, qual é a oportunidade que eu vou poder aproveitar. Porque o teu cliente vai ganhar muito mais, vai ter muito mais oportunidade para ele também, vai ter mais resultado com o teu resultado. Né? Então a questão é pensar fora da caixa, o que eu posso fazer de diferente. Hoje o nosso mercado de Banhosa, ele é praticamente igual. Tu entra no Banhosa aqui ou lá no norte do país, é a mesma coisa. Então o que eu posso fazer de diferente? Né? Não adianta eu ficar apontando que precisa realmente fazer algo, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, mas tem que analisar e ver qual é o ponto que tu pode te tornar e pode se tornar único naquele mercado, mesmo sendo um mercado de tantos iguais, que eu já falei tantas outras vezes aqui, né, dessa questão da diferenciação. Então eu acho que esse é um ponto crucial, assim, para todas as áreas dentro de um estabelecimento pet. É isso aí, eu acho que pra gente ter resultado diferente, a gente tem que fazer coisa diferente. Tem que fazer diferente, não adianta querer um bolo de chocolate e fazer uma receita de bolo de cenoura, né? É isso aí. Não vai dar resultado nunca. É isso aí.
Pessoal, Rodrigo, eu te agradeço primeiramente aqui a tua parceria de estar aqui conosco. Eu vou rever com ele a agenda para ver se pelo menos uma live, uma por mês ou uma a cada 2 meses, o Rodrigo consiga estar conosco, porque ele está iniciando uma nova trajetória, uma nova caminhada aí que vai tomar um certo tempo dele. Mas eu tenho certeza que o nosso objetivo aqui, além da nossa grande parceria que a Empowerpet tem com a EPVET e que eu como profissional de marketing também tenho parceria com eles, é de a gente agregar mais valor ao negócio de vocês, porque uma vez que vocês estejam crescendo, se desenvolvendo, nós enquanto indústria e ele também pela empresa dele de treinamento, também está crescendo e contribuindo com isso, fazendo a diferença na vida e nos negócios de vocês, que é o nosso maior propósito. Então eu te agradeço a tua disponibilidade, agradeço a disponibilidade de quem esteve conosco até agora. Eu vou só passar o dedo ali para ver se teve mais alguma outra dúvida que a gente não tenha respondido. E eu gostaria que vocês pudessem sugerir um novo assunto para que a gente possa trabalhar numa próxima live e que o Rodrigo venha aqui, porque ele tem esse conhecimento mais técnico da área VET que eu não tenho. Eu tenho vários outros tipos de informação para trazer para vocês, mas a área VET e legislação é uma área totalmente específica, igual uma medicina de humanos, enfim, ou de algum outro recurso, e que eu não tenho esse domínio. Então, quando a gente não tem, a gente não acha, a gente busca parceiros para isso, né, Rodrigo? Cacá, eu queria... Ai, Vanessa, Viviane, obrigada, querida. Valeu, eu queria primeiro agradecer muito o convite, eu adorei estar aqui. Que legal. Que sou um telespectador, não sei se é assim que chama, isso, Cacá, telespectador das lives da Cacá, tá do outro lado aqui, achei sensacional. Eu jurava que a Cacá, eu vou contar um segredo, mas eu jurava que a Cacá fazia essas lives de pé, mas nós estamos muito bem sentados, confortáveis aqui, um estúdio muito legal. Tá próximo da Empório nesse projeto também, é uma marca que eu admiro muito. Agradecer aos questionamentos, a participação, pedir desculpas, eu tô meio gripado, então volta meio, eu dei uma tossida aqui. Não tem problema. Sei que não é muito adequado, mas não consegui segurar. Né? E tô disposto totalmente a gente seguir conversando, colaborando aqui, Cacá, porque eu acredito muito na colaboração. Né? É isso aí. A gente tem que se unir para ter bons resultados e juntar forças para estar bem no mercado. Show de bola. Só ficou uma pergunta da Genuína para trás aqui que a gente vai responder. Existe alguma discussão formal sobre o uso de medicamentos humanos em pets de modo a estimular o uso de medicamento veterinário em pets? Sim, na verdade, hoje a legislação permite que o médico veterinário prescreva aquele medicamento que ele entender mais adequado para o paciente. E isto inclui os medicamentos humanos. Porém, a indústria farmacêutica da medicina veterinária se desenvolveu tanto que hoje é difícil a gente não encontrar na linha veterinária medicações para os animais. Era muito comum a gente usar medicamentos humanos porque não tinha formulações veterinárias, né? Hoje, praticamente todos os medicamentos têm formulações. E o que acontece? Quando a gente usa a medicação veterinária, a gente tem o respaldo da bula do medicamento. Sim. Tá? Porque aquele medicamento foi testado e comprovado. Fim, né? Exatamente. E na medicina humana a gente não tem. Né? Então, se houver algum problema com o animal em decorrência da ingesta de determinado medicamento humano e isso acabar gerando um problema judicial, por exemplo, nós, veterinários, prestadores de serviços, estabelecimentos, ficamos muito vulneráveis, porque a primeira coisa que o juiz vai dizer, que o proprietário vai dizer, tá, mas tu tá dando um remédio que não tem comprovação em animais, né? E na medicina veterinária não, desculpa, na linha veterinária não. Sim. Né? Então eu sou um grande entusiasta, né? E aconselho e oriento do ponto de vista técnico, do ponto de vista legal e de legislação, que a gente fomente e use os medicamentos veterinários. E aí tem uma discussão, mas os medicamentos veterinários muitas vezes são mais caros. Acontece com os humanos também quando são lançados. Sim. Né? E qual é a forma de baratear os medicamentos veterinários? É dar escala para eles. Então, quanto mais nós usarmos, a tendência... mais a gente vai ter, vai diluir o valor. Vai diluir o valor. Então, mas não há impedimento legal de fazer a prescrição do medicamento humano. A legislação permite. Legal. Te agradecemos aí, Genuína, tu trouxeste alguns questionamentos bem pertinentes aí para nossa live, tá bom? Então, novamente, eu agradeço a participação de todos, agradeço que vocês tenham acompanhado conosco aqui
E até a próxima live, então, na outra quarta, às 10h29 aqui nesse canal. E depois, posteriormente, eu vou passando pra vocês qual vai ser as outras datas que o Rodrigo vai conseguir estar com a gente aqui, tá? Beijo grande, uma ótima semana. E torcendo muito pelo Brasil hoje, hein? Qual é a tua aposta? 3-0. Ah, eu vou num 5-0. Ah! Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima semana.